Bom dia a todos. Parabéns aos pais. Quem já recebeu seu presente, pai, aqui? Muito cedo. Cada vez eu me convenço que o Dia das Mães, se eu tivesse perguntado, a mãe já tinha recebido presentaço. Eu fiquei muito tentado hoje a querer enumerar algumas coisas novas da diferença entre os Dia dos Pais e Dia das Mães. Mas eu não vou fazer isso. Dia das Mães, para você sair para ir comer em algum lugar, você precisa fazer uma reserva antes. Porque se você for no horário, não vai conseguir lugar. Agora, nós pais, a gente não precisa preocupar. Vai qualquer horário que vai ter vaga. Muito bem. Fiquei pensando o que a gente podia falar para encorajar o coração do seu pai. Você sabe que os pais sofrem também, né? Sabe que os pais também têm muita alegria, né? Então, diante do dia, e eu estou achando assim interessante que toda vez que tem Dia dos Pais é o pastor que prega, né? Quando é Dia das Mães é a pastora que prega. Mas vamos lá. Muito contente pelo nosso dia, viu? Muito joia. Eu queria pensar aqui com vocês sobre algumas dicas de como nós, pais, podemos ser pais vitoriosos. Tem pais aqui derrotado? Às vezes por alguma coisa está sentindo derrotado. Mas na essência, vamos dizer assim, no todo, uma coisa que é extremamente maravilhoso: em Cristo Jesus nós temos vitória. Amém? Apesar de toda a luta. E eu estou dizendo isso não é só para os pais, eu estou dizendo isso porque hoje é Dia dos Pais, né? Mas isso cabe para todos nós. E eu quero olhar no texto bíblico e tirar desse texto bíblico junto com vocês algumas dicas de como os pais podem ser pais vitoriosos. Estou me sentindo aqui porque parece que todo mundo se sente vitorioso, então acho que parece que vai chover no molhado, né? Mas vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. É um texto conhecido, é um texto já que a gente pregou. Agora eu quero olhar assim um pouquinho de uma perspectiva diferente. 2 Crônicas 20, começa assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amão, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
Tá, por enquanto, vamos até esse versículo 6. Vitória é algo que todos os pais querem. Vitória é algo que qualquer um quer. Não é verdade? Coisa ruim é sentir derrotado. Alguma vez você se sentiu derrotado? Porque se um dia você não se sentiu derrotado, acho que você não é desse mundo. Primeira coisa, né? Essa é experiência que qualquer pessoa tem. Até uma criança pequenininha. Agora, quando a gente olha a Bíblia, ela promete e nos diz que nós somos mais do que vencedores. E esse texto diz que isso acontece em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, ou melhor, no Velho Testamento, nesse texto que nós lemos, nós gostaríamos de perceber aqui princípios importantes para a gente obter vitória. E nessa manhã eu quero olhar com vocês um dos reis que Deus usou para que o povo de Judá pudesse experimentar uma grande vitória. Agora, irmãos, se a gente for ler todo esse capítulo, o que está acontecendo, você vai perceber aqui uma coisa interessante. Não fizeram muita coisa não. Diante dos amonitas, diante dos moabitas, que eram um povo guerreiro. E foi avisado para Josafá que essa turma toda está vindo contra ele. E a ação e o sentimento que Josafá teve foi medo. Então imagina a situação. A gente vê aqui que Josafá estava ralado. Ele e o povo. Então, diante disso, a narrativa bíblica faz questão de dizer que Josafá teve medo. Muito bem. Esse é o rei Josafá. Afinal, então, quem foi ele? Vamos dar uma olhadinha. Nesse mesmo livro de Crônicas, diz que Josafá, ele sucedeu o rei Asa, que era seu pai, e este fez o que era bom e reto perante o Senhor. Volta um pouquinho no capítulo 14, e nós vamos ver isso. 2 Crônicas 14, versículo 2. Olha só, fala assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. E você avançando um pouquinho mais, no capítulo 17, versículos 3. Vamos ler desde o versículo 1, fala assim, 17, né? Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Olha só, esse rei Josafá, que era filho do rei Asa, e o seu pai, diz o texto, que fez o que era reto e o certo diante do Senhor. E
na biografia deste homem, algo que me impressiona muito é essa expressão que diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Pais, está aqui algo importante para a nossa vida como pai. Está aqui algo importante para se passar para a próxima geração. Então eu fiquei pensando, mas de onde que vem esse negócio aqui? Tornou-se-lhe ousado no coração em seguir os caminhos do Senhor. Mas de onde é que vem esse negócio? Aí a gente se arremete para o passado e a figura que vem: seu pai, Asa. Olha que coisa. Eu percebi aqui que o nosso dirigente de louvor, acho que vocês perceberam também, né? O foco foi na geração antes dele, que aquilo que ele é hoje teve e tem tido uma grande influência por parte do seu pai. E pode ter certeza, irmãos, o pai dele não é perfeito. Inclusive eu e você, cheio de falha. E Asa também não era um homem perfeito. Mas é impressionante, irmãos, que esses valores que estão ressaltados aqui na Bíblia veio de algum lugar. Agora, quando nós vamos aqui para o capítulo 20, que nós acabamos de ler, nós vamos perceber aqui que Josafá, ele experimenta algo extraordinário na sua vida. Diante de um problemão, para ele vencer, aqui essa narrativa, olha só, irmãos, mostra o que é que realmente estava dentro de Josafá. Mostra aqui o que é e em que Josafá cria. Diante dessa situação difícil que Josafá enfrenta, que a gente quer tirar daqui princípios para que nós pais possamos ser vitoriosos. Então, diante disso aqui, olha só, Josafá, ele tem um grande problema para resolver. Ele tem um grande problema para vencer. Sentiu. E qualquer um de nós também sente. Mas olha só o que faz este homem. E eu quero olhar com vocês as posturas deste homem, que certamente pode nos ajudar a sermos pais vitoriosos. Está aqui, irmãos, caminhos para se ver como esse Deus em quem nós cremos, ele pode dar vitória. Você crê nisso? Qualquer situação que seja. Quando chega na hora do vamos ver, como Josafá enfrenta aqui, teve medo. Diante dessa notícia alarmante, que fez Josafá? Olha só a complicação nesses dois versículos, né? Versículo 1 e 2. E no versículo 3, fala que Josafá teve medo e se pôs a fazer o quê? A buscar o Senhor. O texto fala aqui que Josafá teve medo. Na versão NVI fala assim que Josafá ficou alarmado e se pôs a buscar o Senhor.
E junto nessa busca, ele, como era o rei, apregoou o jejum em toda Judá. No versículo 4 e 5 diz: todo Judá. E aqui eu observo alguma coisa, que Josafá, ao querer reunir, ele tinha um objetivo. Não era só ele, mas todo o povo de Judá. O objetivo era buscar o Senhor. Quando nós, pais, enfrentamos dificuldades, a gente vai buscar o quê? Vai buscar em quem? Irmãos, quando o pai, que é marido, quando racha o pau com a esposa. Alguém já rachou o pau com a esposa aqui? Não, né? Por isso que eu gosto da igreja Holiness do Bosque, viu? Os maridos não racham pau com a esposa. Sabe o que vocês estão dizendo? É que a esposa racha pau com você. Então você deve ser muito ruim mesmo. Quando acontece isso, o que a gente faz? Vai apregoar jejum? De não conversar, de não fazer sexo, vai apregoar jejum para isso? Em vez de buscar o Senhor, vai buscar, sei lá, pastor. Aí ralou também, né? Josafá aqui busca o Senhor e quer buscar o Senhor junto com seu povo. E juntos buscar socorro de Deus. E olha só, gente, não era só os homens. Lá no versículo 13, dá uma olhadinha. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aqui teve uma convocação familiar. Toda a família. Agora, eu fiquei pensando aqui assim, claro, Josafá era o rei, ele falou, é uma ordem, né? Mas será que tinha gente que falou: não, essa aqui eu não vou não, tá frio, não vou lá não, vou ficar aqui em casa, amanhã marquei um churrasco, não vou. Mas parece que não foi assim. Aí eu fiquei pensando, por que houve uma adesão maciça para alguma coisa que o rei Josafá estava convocando? É claro, né? Vem os moabitas, vem os amonitas, se vier, vai acabar com tudo. Então essa era uma motivação. Agora, uma outra motivação, eu achei isso muito legal. E volta lá no capítulo 17, olha o versículo 7 até o 9. Olha só o que diz ali. 17, 7 a 9. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Aí fala os nomes, né? Benaiil, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, olha os nomes desses homens aqui, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Versículo 9: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Irmãos, olha só a unidade de Judá em torno de uma situação difícil. Por que essa adesão? Porque eles foram ensinados a buscar o Senhor. E aqui diz o texto que eles foram ensinados na lei, no livro da lei do Senhor. Pais, como é importante você ser o professor na sua casa com seus filhos.
Como é importante. Eu lembro quando os nossos eram pequenos, a minha esposa contava histórias bíblicas. Eu falei, não vou repetir a mesma coisa, né? Então ela contava histórias bíblicas. Aí depois eu comecei a contar a história da minha vida. Desde quando eu me lembro que eu sou gente. Eu começava assim, o Takeshinho, quando tinha tantos anos, mas contei tudo, viu? Até as coisas ruins que a gente fez. Aí foi, até o dia lá que, até como eu casei com a pastora Noemi, como é que foi, contei alguns detalhes lá, tal, né? E a gente falando nessa caminhada, contando sobre minha vida, o que eu quis fazer com isso? Eu quis mostrar que de um tempo para trás era uma coisa, daquele outro tempo para frente era outra coisa. E esse lugar em que faz diferença desse tempo foi aquele dia em que eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida. Então foi assim. O objetivo era mostrar para os meus filhos quem era Luiz antes de Jesus e quem era Luiz depois de Jesus. E a gente assim, às vezes a gente vai concorrer, né? Acho que a mãe conta melhor a história. Então a gente tinha que fazer estrepulia, né? Então eu lembro uma vez que, a maioria das vezes, né, a gente falava assim. Aí foi lá no acampamento, Takeshinho foi lá, e o pastor estava pregando, e começou a falar de Jesus. E o Takeshinho ficou incomodado com aquilo. E o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, né? E o Takeshinho, aí eu parava assim, não perca no próximo emocionante episódio. Aí eles ficaram pé da vida, esperando no próximo dia à noite. Então foi a tática que eu usei para ganhar da esposa que conta bem a história. Irmãos, como é importante o ensino. Pais, por favor, não joga teus filhos dentro da igreja para que essa responsabilidade fique para a igreja fazer. Não faça isso, irmãos. Pais, você é o professor dos seus filhos. Você é o contador de história para o seu filho. Então está aqui. Josafá, ele teve adesão, por quê? Porque ele trabalhou nessa área muito importante, o ensino. Então, está aqui um grande segredo para que o homem ele possa caminhar com firmeza. Não quebrou não, né? Está aí, irmãos. Isso é importantíssimo. Está aí onde o pai deve trabalhar e caminhar com firmeza e com convicção daquilo que Deus é para a sua vida. Eu creio que por causa disso não foi difícil para Josafá ter as boas posturas quando o povo foi convocado. Então eu queria deixar aqui pelo menos umas cinco dicas que a gente vê aqui no Crônicas 20. Nós já estamos bem avançados, então eu vou correr um pouquinho. Primeira dica que a gente vê na vida de Josafá, para ele ser e foi um vitorioso. E vamos trazer essa dica para nós pais, para a gente ser vitoriosos. Primeira coisa, aquilo que eu falei, buscar o Senhor. Está aí o grande segredo na vida de Josafá. Ele tinha o coração para buscar o Senhor. E se eu e você, nós quisermos experimentar vitória, nós precisamos buscar o Senhor. Então tem vários versículos que nos encorajam
a buscar ao Senhor. Eu vou dar a lista aqui, se você tem costume de anotar, então anota aí. Mateus 7,7, olha só que diz ali: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí alguns outros: Isaías 55, 6 e 9, Salmo 119, 9 e 10, Salmo 119, 2 e 4, Salmo 118. Guarda isso, irmãos. Segredo na vida de Josafá para ter vitória: buscou o Senhor. Segundo, está ligado à busca. Mas aqui uma coisa que eu achei muito legal, lá no capítulo 20, versículos 5 e 6, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Irmãos, aqui como é importante congregar. Como é importante fazer parte de uma congregação. Aqui eu vejo que Josafá, ele dá importância para a casa de Deus, o qual, quero dizer para vocês, hoje tem um grande valor. Não é que desvaloriza essa busca que a gente pode fazer individualmente, mas aqui ele faz uma busca com mais pessoas. Como é importante nós estarmos congregando. E quando ele faz isso junto com a congregação, faz um clamor. E esse clamor é um clamor que todos eles reconhecem quem é Deus. Olha o versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha, irmãos, na hora do medo, na hora da grande dificuldade, uma confissão como essa, juntamente com a congregação. Faz isso na casa do Senhor. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de reunir. Essa é a versão NVI, atualizada assim: não deixemos de congregar, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só que legal. Aqui em Hebreus escrito isso, mas Josafá já praticava. Esse é o segundo segredo: não deixarmos de congregar. Terceira dica que a gente vê em Josafá para essa vitória: Josafá tinha um coração aberto para a manifestação sobrenatural de Deus. Olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então olha só o que acontece: o Espírito do Senhor vem sobre a congregação e sobre esse Jaziel. Aí, se a gente for ver o que vai acontecendo depois, através dessa manifestação vem orientação. Irmãos, quando a gente busca vitória em situações difíceis, em situações como essa que Josafá está enfrentando, nós podemos ver manifestação sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Que Deus se manifesta sobrenaturalmente. O Espírito do Senhor veio sobre a congregação.
Irmãos, quando isso acontece, a orientação é clara. Agora, o grande segredo é se vai ou não obedecer. Quantas pessoas têm recebido orientação clara? Quantas pessoas muitos têm recebido não só orientação, mas têm visto manifestação sobrenatural, mas não obedecem. Sabe o que vai acontecer? Nunca vão experimentar a vitória. Então, essa outra dica, que a gente vê em Josafá, essa abertura para a manifestação sobrenatural de Deus. Quarto, outra maneira como Deus se manifesta, e uma outra dica muito legal, a gente vê no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Duas coisas importantes aqui: temor, reverência. Segundo, adoração. Olha só, teve medo, acontece tudo isso, Josafá se prostra com o rosto em terra, todos Judá, todos os moradores de Jerusalém também se prostram perante o Senhor, e sabe o que acontece ali? Adoração. Eles adoram o Senhor. E o versículo 6 é uma expressão de adoração. Está aqui o quarto segredo importante: temor, reverência e adoração. Último, o quinto, a gente vê no versículos 19 até o 22. Olha só. Depois de se prostrar e adorar, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só o que o louvor pode produzir. Essa era a linguagem. E quando a gente olha o Salmo, a gente vê aqui que essa deve ser a linguagem do povo de Deus. Vamos só ver um salmo aqui. Avança um pouquinho, Salmo 140, vamos lá, 146, versículo 1. Olha só, 146, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Ó 147:1, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores a nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. 148:1, aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas. 149:1, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Essa é a linguagem do povo de Deus. Amém, irmãos? Agora deixa eu dizer qual que não deve ser a linguagem do povo de Deus: a murmuração. Pais, desculpa, viu, pais, porque hoje é o seu dia.
Pais, vocês murmuram? Não, né? Vou repetir. Por isso que eu gosto da igreja Holland do Bosque. Os pais aqui não murmuram. A murmuração não deve fazer parte de nós. Quando a gente olha aqui em 2 Crônicas 20, a gente percebe aqui que um item importante para ter tido vitória foi louvor. Louve a Deus. Está difícil? Louve a Deus. Oh, pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Está muito difícil. Reconheça quem Deus é. Diz a Ele o que Ele é para você. Deus, não estou entendendo, mas eu te louvo, porque o Senhor é Deus. Nada está fora do teu controle. E tudo isso que eu estou enfrentando, pode ser que é culpa minha. Mas Deus, eu confio no Senhor, está nas tuas mãos. Eu te louvo, porque o Senhor cuida de mim. Oh, irmãos, há diferença. Aqui houve uma orientação para que o povo de Deus se equipasse do louvor. Começam a cantar. Quando começam a louvar a Deus, o texto diz que o Senhor colocou emboscadas para os inimigos. O Senhor começou a atuar. Amém? É isso que eu queria repartir com vocês. Pais corajosos, busque o Senhor. Pai corajoso, não deixe de congregar. Deixa eu voltar um pouquinho esse negócio de congregar. Você acredita que tem pais que chega na porta da igreja, deixa o seu filho e vai embora? Você acredita que tem? Tem. Mas nesse item eu queria encorajar você, pai. Fica junto com os seus filhos. Se você acha que lá naquela igreja tem coisa boa para o teu filho, tem coisa boa para você também. Então, não deixe de congregar. Terceiro, obediência à palavra. Não tenha medo de obedecer o que a palavra está pedindo para fazer. Quarto, temor, reverência, adoração. Adore o Senhor. E quinto, muito ligado à adoração, louvor, em vez de murmuração. Amém? Deus abençoe, pais, nesse desafio enorme, que temos pela frente. Vamos nos colocar de pé. Queria orar, em especial nessa manhã. Eu não sei como é que você está, papai. Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu queria orar para que Deus te dê graça nesse desafio de continuar sendo pai. E possa observar nesse texto essas dicas, e aproveita algumas delas. Amém? Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai maior. E como é bom a gente, como filho, descansar no Senhor. E através desse texto que Josafá ilustra para nós essa experiência, queremos aprender a ser pais vitoriosos. Nos ajude, ó Deus. Eu quero pedir que o Senhor também coloque a Tua mão sobre cada pai aqui. Tu conheces o que está no coração. Tu sabes o grito que está lá dentro. Tu sabes as dificuldades. Eu quero pedir que o Senhor se faça presente e continue a cuidar, a capacitar. Oh Deus, muitas coisas fogem ao controle dos pais, mas não foge do controle do Pai maior. Então eu quero pedir, ser o ajudador. Muito obrigado.
Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Poderão sentar mais uma vez. Parabéns aos pais.